Graça e paz, nossos amados irmãos. Bom nós estarmos aqui mais uma vez para refletirmos um pouco mais da palavra do Senhor. Sempre muito bom fazê-lo, que o Senhor o encontre servindo, o encontre bem, o encontre fazendo a sua vontade. A Ele, a Deus, toda a honra e toda a glória. Amém? Compartilhem comigo a palavra do Senhor, segundo aos Coríntios, capítulo de número 4, a partir do primeiro versículo. Vamos ler? Diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda, diz o apóstolo Paulo, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Vou ler novamente o versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Que Deus aplique a sua palavra bendita ao nosso coração. Irmãos, estamos diante de um texto riquíssimo da palavra do Senhor, que muito nos ensina, que muito nos aguça, que muito nos faz refletir sobre a nossa conduta como servos do Senhor. O apóstolo ele inicia falando aqui sobre o seu ministério, dizendo, pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, ou que nos foi feita. Aí ele diz, não desfaleçamos. Porque, a bem da verdade, ele usa aqui no plural, não somente o ministério que o Senhor, pela misericórdia, o concedeu, mas a todos nós também foi conferido, foi dado. E nós vemos logo a seguir, no capítulo de número 5, não é? No versículo de número 18 em diante, ele falando sobre esse ministério, o ministério da reconciliação. Ministério que foi dado a mim e foi dado a você. Então, todos nós recebemos de Deus o ministério da reconciliação pela misericórdia do Senhor. Por isso ele reitera, não desfaleçamos, não desanimemos, não criemos dificuldades, não nos embaraçemos com as coisas desta vida, mas cumpramos o nosso ministério, o ministério que o Senhor nos deu. E ele continua dizendo, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Que coisas seriam estas? São vastas, são muitas, abre-se um leque em relação a estas coisas ocultas, coisas vergonhosas. Aquilo que a gente faz, desculpem o termo, por debaixo dos panos. Aquilo que a gente faz às escondidas, aquilo que a gente faz até pensando que Deus não está vendo, quando a gente sabe que nada está oculto ao Senhor. Coisas vergonhosas, coisas vexatórias, coisas que denigrem, porque elas são feitas em oculto. Se elas são feitas em oculto é porque são coisas vergonhosas, são coisas em que Deus desaprova, não é mesmo? Se fossem coisas louváveis, coisas não vergonhosas, com certeza faríamos as claras, não é mesmo? Por isto que o próprio Jesus falando a Nicodemos no capítulo 3 de João, a partir do versículo 18, ele começa a dizer isto, que muitas pessoas não vão para a luz a fim de que as suas obras não sejam reprovadas. Porque tão logo a pessoa vem para a luz de Cristo, aquilo que é reprovado vai ser reprovado sim, e vai ser orientado a deixá-las. E na ação do Espírito Santo de Deus na vida do servo, com certeza,
ele vai deixar estas coisas de lado. Então, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcias, nem falsificando a palavra de Deus. E tem muitos que falsificam a palavra do Senhor para o seu próprio proveito, né? Acabam ali utilizando-se de um adendo, de um puxadinho. Não, mas a Bíblia diz assim, 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 utilizando de argumentos para defender os seus erros. Isto é perigoso. Tomemos cuidado com isto. Aí diz ainda assim: nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Porque a verdade sempre será manifesta. E diz ainda, queridos, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, na realidade ele utiliza essa expressão nosso evangelho, né? Porque o evangelho não é nosso, o evangelho é do Senhor, né? Mas nós utilizamos-nos dele. E por afinidade não há problema. A gente tantas vezes diz a nossa igreja, a gente sabe que a igreja é do Senhor, o nosso evangelho, o evangelho é do Senhor. Mas por afinidade, não há problema nisto. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Olha só, queridos. Para aqueles que estão se perdendo, estão indo a passos largos para o inferno, isto é algo vexatório para nós. O evangelho tem sido ou tem deixado de ser anunciado por nós, muitas das vezes porque as nossas preferências, elas estão em primeiro lugar. Não as preferências do reino de Deus, não as preferências do evangelho. E com isto, queridos, é perigosíssimos. Nós vemos ainda o mesmo apóstolo falando também aos crentes em Corinto, agora no capítulo de número 15, no versículo de número 34, acompanhe os queridos, quando diz, primeiro no 33 diz, não vos enganeis, as más companhias ou as más conversas corrompem os bons costumes. Isso é fato. Vigiai justamente e não pequeis, o versículo 34, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isto para vergonha vossa. Entenderam? Sentiu? Sentiu a seriedade? O evangelho do Senhor, o apóstolo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4, que ele está encoberto e as pessoas estão se perdendo porque o evangelho está encoberto para eles. Aí nós ainda não revelamos a luz da palavra de Deus para eles, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, que Cristo morreu por eles, que Cristo quer tirá-los da condenação eterna. Isto ainda está encoberto, queridos, para grande parte da população mundial. Muitos não sabem isto, de repente já até ouviram, mas não reteram. Entrou no ouvido, saiu em outro, porque ainda não foram impactados pelo poder de Deus, quando Deus quer te usar como uma ferramenta eficiente para que o evangelho não seja mais encoberto em suas vidas. Então, aqui diz, se ainda alguns não têm o conhecimento de Deus, isto é vergonhoso para mim, para você, para todos nós, que estamos vivendo numa zona de conforto e não estamos nos preocupando com aqueles que estão indo para a perdição eterna. Queridos, todo dia morre gente. Todo dia morre gente sem Cristo. Imaginem, querido, o inferno está sendo povoado. Quando é que nós vamos nos colocar à disposição de Deus para povoarmos o céu efetivamente? Prestem atenção, entendam isso. Quando é que isto vai acontecer? Claro é que o Deus deste século, como diz o versículo número 4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E o apóstolo diz, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Mas isto é pontual? Não.
Nós podemos mudar este quadro? Sim. Se o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz de Cristo, o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que ir. Tem um termo que muitos não gostam de usar, mas eu quero usar aqui para ser mais enfático. Nós temos que saquear o inferno. Adentrar mesmo, até porque o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 16, disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e nós somos a igreja. Então pensem, nós não podemos de forma nenhuma deixar que as trevas vençam, que a cegueira espiritual vença. Então nós podemos agir de forma contundente para que as vidas que estão com o seu entendimento escurecido, enegrecido, nas trevas, possam entender o Evangelho, a luz do Evangelho do Senhor. Quantos de nós hoje damos testemunho, realmente eu não entendia, realmente eu era cego espiritualmente, realmente eu estava nas trevas, mas o Senhor adentrou em minha vida. Hoje o Evangelho não está mais encoberto na minha vida, hoje eu tenho a luz de Cristo. Então, queridos, há uma missão muito grande para mim e para você, que é anunciar o Evangelho do Reino. Então, não perca isto de vista, não perca o foco, não perca o rumo. Entendamos isto de verdade. Então, que o Evangelho do Senhor não esteja mais encoberto sobre as vidas dos que estão perdidos, para que eles possam ser, nas suas vidas, ter o resplandecer, como diz o apóstolo Pedro, para que eles sejam transportados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Amém, meu amado? Então, deixemos-nos ser usados pelo Senhor. Você recebeu o ministério da reconciliação. Não faça as coisas vergonhosas mais, porque você foi chamado para fazer as coisas santas, para ser santo como o Senhor é santo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, meus amados? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez na Tua presença, ó Deus Santo, maravilhoso, como é bom nós servirmos ao Senhor. Deus, continua falando ao nosso coração através da Tua palavra. Perdoa, Deus, os nossos pecados, a nossa incredulidade, a nossa indiferença. Ó Deus, muitas vezes estamos neste marasmo, estamos, ó Deus, às vezes em uma decadência, estamos sonolentos, mas como diz a Tua palavra, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O Senhor quer nos esclarecer para anunciarmos o Teu reino, a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta-nos, mesmo diante desta situação. Ó Deus, onde quer que estejamos, que possamos falar da luz de Cristo, que possamos falar do Evangelho do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. E é muito bom compartilharmos a palavra do Senhor contigo, tá bom? Fiquem todos na paz, que o Senhor em Cristo o abençoe. Até o próximo encontro.